Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando início hoje aos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Já há muitos anos atrás nós já estudamos o Catecismo, mas foi somente gravado com áudio, né? Hoje nós temos, então, a graça de Deus de gravarmos com vídeo também. Então, por isso, vamos fazer aí um novo estudo do Catecismo da Igreja Católica. Bem, o Catecismo da Igreja Católica, meu querido irmão, querida irmã, ele é toda a condensação da fé católica. Então, o Catecismo ele traz em si toda a doutrina católica de uma forma, claro, bem resumida, mas também bem explicada, onde não deixa dúvidas. Então, é um estudo maravilhoso que nós vamos fazer, você e eu, para ganharmos mais entendimento, mais sabedoria e conhecimento, né, das coisas da nossa doutrina. Bem, o Catecismo da Igreja Católica, ele foi pedido pelo Papa João Paulo II para ser um catecismo mais atualizado. Claro que a doutrina não muda, a doutrina não se altera de forma alguma, mas é um catecismo mais abrangente, melhor explicado sobre a doutrina. Porque o que nós tínhamos era um catecismo já bem antigo, do Concílio de Trento. Então, agora, ele pediu isso no ano de 1986. Ele pediu ao cardeal Joseph Ratzinger, que era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele pediu e ele montou uma equipe de teólogos, estudiosos e elaborou, então, este novo catecismo. Bem, ele foi entregue ao Papa na comemoração dos 30 anos de início do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II começou em 1962 e terminou em 65. Então, na comemoração do início do Concílio Vaticano II, 30 anos, né? Na comemoração de 30 anos, então no ano de 1992, aí foi entregue o catecismo ao Papa João Paulo II, que ficou muito contente com toda a explicação, do modo que ele foi escrito, elaborado. Fantástico, né? O Catecismo da Igreja Católica, sinceramente, eu sou apaixonado por ele, né? Porque a nossa doutrina é maravilhosa, a doutrina de Jesus Cristo, toda a verdade que Jesus trouxe ao mundo, então, está aí. Toda a verdade que Jesus trouxe ao mundo está neste catecismo, né? Ok? Então, quem elaborou, claro, é o magistério da igreja. Quem que é o magistério da igreja? O magistério, então, magíster quer dizer, né, professor. Então, você sabe, né? Na escola tem o magistério escolar, enfim. Mas nós temos o magistério da igreja, que é formado, então, por todos os bispos do mundo inteiro. Então, esse catecismo foi apresentado a todos os bispos do mundo inteiro e, obviamente, foi aprovado por todos, ok? O catecismo, então, vamos aqui ver logo a introdução. João Paulo II, bispo servo dos servos de Deus, para a perpétua memória. Então, introdução. Guardar o depósito da fé. É a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Concílio Ecumênico Vaticano II, aberto há 30 anos por meu predecessor João XXIII, de feliz memória, tinha como intenção e como finalidade pôr em evidência a missão apostólica e pastoral da Igreja, e fazendo resplandecer a verdade do Evangelho, levar todos os homens a procurar e acolher o amor de Cristo que excede toda a ciência. Bem, isso ele tirou da Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19. Então aqui está o Papa João Paulo II apresentando o Catecismo da Igreja Católica como Depositum Fidei. Então, o que é o depósito da fé? Ou seja, Depositum Fidei em latim. Depósito da fé é onde é guardada a fé, a doutrina. Então, como disse agora há pouco, a doutrina não se altera,
ela não muda. A doutrina de que Jesus Cristo trouxe, ela foi guardada integralmente no depósito da fé. Então, o que é o depósito da fé? O depósito da fé é a doutrina que foi aprendida pelos apóstolos e foi sendo passada. Então, foi sendo escrita para que não se perdesse, que não se esquecesse, assim como toda a Sagrada Escritura, como o Antigo Testamento. Tudo que Deus falou, revelou, desde Abraão até Jesus Cristo, que daí ele veio trazer o Evangelho, né? Mas então até Jesus Cristo, tudo que Deus falou foi anotado nos livros dos profetas, dos reis, nos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, que é a Torá dos nossos irmãos judeus aí. Então tudo isso foi sendo anotado para não ser esquecido. Então tudo que Jesus falou também foi sendo lembrado pelo Espírito Santo aos apóstolos que estavam ali presentes, e eles foram então falando o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, e isso foi sendo anotado. Então, por exemplo, Evangelho de Marcos. Marcos não conheceu Jesus. Não foi um discípulo dele, mas foi discípulo de Pedro. O nome dele é João Marcos. Ele foi discípulo de São Pedro. Então, tudo que São Pedro falava, ele ia anotando. Assim como o Evangelho de Mateus. Bem, Mateus já foi apóstolo de Cristo, né? Lucas também não conheceu Jesus. Ele era um médico, né? Uma pessoa estudada da época, mas que recebeu essa incumbência do Senhor de escrever, então, o que eles falavam, o que eles contavam, e depois ele acompanhou também os apóstolos na sua missão evangelizadora. Daí ele veio escrever o Atos dos Apóstolos, né? Que foi escrito por São Lucas também. E aí depois tem o Evangelho de São João. João já foi discípulo de Cristo. Ele escreveu, então, coisas diferentes dos outros, porque ele lembrou de outras coisas, né? Claro, tudo isso é obra do Espírito Santo, evidentemente. Mas o que nós queremos dizer aqui, então, é que a igreja guarda como se guardasse uma mercadoria em um depósito. Então, quando, por exemplo, uma empresa ou uma indústria ela fabrica veículos, vamos dizer assim. Então, ela tem os depósitos das peças dos veículos. Conforme ela vai precisando das peças, ela procura no seu depósito e encontra a peça para ser utilizada, para montar o carro. Assim também a igreja guardou o depósito, guardou a palavra de Deus como em um depósito. Então ela vai usando, claro, todas as vezes que se faz necessário. Então ela expõe, por isso ela já editou muitas Bíblias, né, em muitas editoras. Tem aí várias traduções da mesma palavra. E também a igreja vai divulgando toda a palavra de Deus e toda a sua doutrina através da liturgia, do ciclo litúrgico que acontece durante 3 anos na igreja. Então, o período litúrgico acontece durante 3 anos. Nós lemos a Bíblia toda, né? A Sagrada Escritura toda. E daí os padres, os bispos vão ensinando a doutrina mediante aí o que está escrito na palavra de Deus. Então, esse é o depósito da fé, que foi guardado desde Jesus, então. Nunca foi alterado. Deixa eu repetir isso várias vezes, né? Vamos ver isso várias vezes, porque para ficar gravado no seu coração. Bem, então ele diz assim: ao concílio, o Papa João XXIII tinha confiado como tarefa principal guardar e apresentar melhor o precioso depósito da doutrina cristã, para o tornar mais acessível aos fiéis de Cristo e a todos os homens de boa vontade. Portanto, o concílio não devia, em primeiro lugar, condenar os erros da época, mas, sobretudo, empenhar-se por mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Então, quer dizer, o concílio não se reuniu para condenar ninguém, para mostrar os erros da época, não, de forma alguma. O concílio se reuniu para que dentro da igreja houvesse uma renovação em seus métodos de evangelização. E isso aconteceu no Concílio Vaticano II. Houve aí
um grande avanço, uma grande abertura para uma nova evangelização, novos tipos de evangelização, novos meios, novas pedagogias, novas didáticas, novas estratégias. Então, isso que o Concílio Vaticano II presenteou à igreja, ok? Não ficou lá corrigindo erros, apontando erros, mostrando isso ou aquilo. Não, ele veio para, vamos evangelizar agora de um modo diferente, de um modo novo. Então é isso que o Concílio Vaticano fez. E o Concílio Vaticano II, ele abriu as portas da igreja, abriu, assim, vamos dizer, as janelas, as cortinas, não é? E colocou o leigo também, que o leigo não tinha espaço dentro da igreja, você sabe disso. Então ele colocou o leigo também para trabalhar junto com o sacerdote, junto com o bispo, claro. E o sacerdote, o bispo, evidentemente, continuaram sendo e tendo a mesma ordenação, o mesmo dom, o mesmo poder, a mesma autoridade. Isso não mexeu com a autoridade de ninguém. Pelo contrário, o leigo, ao subir no presbitério após o Concílio Vaticano II, quando o leigo sobe no presbitério, não é? Porque até então o leigo ficava nos bancos. Quem tomava frente de tudo sozinho era o sacerdote. Quando o leigo entra no presbitério, então, para ajudar o sacerdote, então o sacerdote sente-se muito mais amparado, muito mais querido, muito mais amado e pode desenvolver melhor ainda o seu sacerdócio, né? Que é o que aconteceu exatamente. Então o leigo foi para ajudar e não para atrapalhar, não é verdade? Então isso deve-se ao Concílio Vaticano II. Isso é fruto do Vaticano II. Daí do Vaticano II, então, começaram-se a aumentar as pastorais, criar muitas pastorais. Já existiam poucas, mas existiam. E os movimentos dentro da igreja também ganharam um novo ânimo. Então surgiram muitos e muitos movimentos dentro da igreja católica. Movimento de Cursilho e Cristandade, Emaús, movimentos como o Encontro de Casais com Cristo, como a Renovação Carismática Católica, e tipos de espiritualidades, né? Então foram surgindo aí pastorais, muitas e muitas pastorais para ajudar o ser humano em todos os sentidos. Então, pastoral familiar, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral do idoso, enfim, foram surgindo aí inúmeras pastorais que os leigos puderam ir trabalhando junto com os sacerdotes, orientados pelos sacerdotes, não é? Isso aconteceu depois do Concílio Vaticano II. Então, por isso que eu disse que eu falei essa expressão de que a igreja abriu suas cortinas, suas janelas, suas portas, né? Para que tudo isso pudesse acontecer. Mas então aí o que aconteceu? Pediu o seu catecismo da Igreja Católica e ele foi entregue então no ano de 1992 ao Papa João Paulo II, que apresentou ao mundo todo e foi amplamente aprovado. Bem, então ele diz aqui que o concílio então empenhou-se em mostrar serenamente a força e a beleza da doutrina da fé. Iluminada pela luz deste concílio, dizia o Papa, a igreja crescerá em riquezas espirituais, e de fato aconteceu isso mesmo, e recebendo a força de novas energias, olhará intrépida para o futuro. É nosso dever dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a igreja percorre há 20 séculos. Então, esse catecismo ele vem com essa nova proposta, né, de apresentar ao mundo a doutrina do Senhor de uma forma mais objetiva, de uma forma mais simples, inclusive, mas de uma forma bem compreensível a todos. Aí continua aqui o Papa dizendo: com a ajuda de Deus, os padres conciliares, quer dizer, os padres conciliares, os bispos do concílio, né, puderam elaborar em 4 anos de trabalho um conjunto considerável de exposições doutrinais e de diretrizes pastorais oferecidas a toda a igreja.
Pastores e fiéis encontram ali orientações para aquela renovação de pensamentos, de atividades, de costumes e de força moral, de alegria e de esperança, que foi o objetivo do concílio. Depois da sua conclusão, o concílio não deixou de inspirar a vida da igreja. Em 1985, pude afirmar, isso tudo é João Paulo II que está falando, né? Para mim, que tive a graça especial de nele participar, né? Porque o Papa João Paulo II participou como bispo, não é? Ele participou do Concílio Vaticano II. Para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar ativamente em seu desenvolvimento, o Vaticano II foi sempre e é, de modo particular nestes anos de meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir suas diretrizes em aplicação concreta e fiel, no âmbito de cada igreja e da igreja inteira. De cada igreja quer dizer de cada igreja particular, porque toda diocese é uma igreja particular. Então, a nossa Igreja Católica ela é a união de todas as igrejas particulares, quer dizer, de todas as dioceses. Então, por isso que ele fala assim, dessa forma, né? No âmbito de cada igreja, quer dizer, de cada diocese, e da igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Daquela fonte, né, que ele está dizendo aqui, é a fonte que Jesus trouxe, né? O seu evangelho, evidentemente. Neste espírito, em 25 de janeiro de 1985, convoquei uma assembleia extraordinária do Sínodo dos Bispos por ocasião do 20º aniversário de encerramento do concílio. O concílio tinha sido encerrado em 1965. Em 1985, ele forma um sínodo, que é uma assembleia extraordinária dos bispos, para conversar, então, o assunto que ele queria apresentar aí a esses bispos. A finalidade dessa assembleia era celebrar as graças e os frutos espirituais do Concílio Vaticano II, mas também aprofundar seu ensinamento para aderir melhor a ele e promover seu conhecimento e sua aplicação. Nessa ocasião, os padres sinodais, quer dizer, os bispos que participaram com ele, chama de padres sinodais, mas você vai entender que são os bispos, né, do mundo inteiro. Então, os padres sinodais manifestaram o desejo de que seja composto um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica. Quer dizer, o que é um compêndio? Um compêndio é um agregado. Então, se você tem aí por exemplo, do Concílio Vaticano II. O que saiu do Concílio Vaticano II? O que foi elaborado? Bem, foram elaborados 16 documentos. Entre esses 16 documentos, nós temos 4 constituições dogmáticas, nós temos 9 decretos e temos 3 declarações. Claro que são livros completamente diferentes um do outro. Mas se a igreja colocou todos esses documentos em um livro só, então chama-se compêndio. O compêndio é uma coleção de livros, ok? Então o que eles disseram aqui? É que eles manifestaram, então, esses bispos do mundo inteiro, que eles chamam aqui de padres sinodais, manifestaram o desejo de que fosse composto um catecismo ou um compêndio de toda a doutrina católica, quer dizer, pegar toda a doutrina católica em todos os seus assuntos, tudo que é relativo a qualquer assunto, e colocar num único livro, que chama-se Catecismo da Igreja Católica, mas que também é um compêndio. Por quê? Porque é uma união de todos os temas que a Igreja Católica trabalha. Bem, sim, um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto em matéria de fé como a de moral,
para que seja como um texto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica, quer dizer, a apresentação da doutrina não pode fugir da Sagrada Escritura de forma alguma, né? Oferecendo ao mesmo tempo uma doutrina sã e adaptada à vida atual dos cristãos. Depois do encerramento do sínodo, fiz meu este desejo, considerando que ele corresponde à verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Quer dizer, ele mesmo tem esse mesmo desejo. Como não havemos de agradecer de todo o coração ao Senhor neste dia em que podemos oferecer a toda a Igreja, com o título de Catecismo da Igreja Católica, este texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé? Como não havemos de agradecer? Não é uma coisa tão fantástica? Aí ele encerra dizendo essa parte aqui. Depois da renovação da liturgia e da nova codificação do direito canônico da Igreja Latina e dos cânones das igrejas orientais católicas, este catecismo trará um contributo muito importante àquela obra de renovação da vida eclesial inteira, querida e iniciada pelo Concílio Vaticano II. Então, quer dizer, era uma promessa, esse catecismo era uma promessa de coisa maravilhosa. Era uma promessa, era um desejo de que ele trouxesse ao mundo inteiro um esclarecimento total de toda a doutrina católica. Então, todas as dúvidas que as pessoas tinham. Mas o que acontece comigo quando eu morrer? O que é vida eterna? Como que eu consigo a salvação? Como que eu consigo a santificação? Ou então perguntas das mais diversas possíveis. O que é pecado venial? O que é pecado mortal? Aonde vai a alma quando se separa do corpo? Onde fica o corpo? Onde fica a alma? Então, todas essas dúvidas que as pessoas tinham, era muito difícil pelo outro catecismo atingir todas essas necessidades. Então, o que se esperava deste catecismo, eu creio que foi muito melhor do que eles esperavam, na verdade. Foi algo assim que surpreendeu a todos. Porque, olha, esse catecismo da Igreja Católica aqui é fantástico, né? Eu sou até suspeito para falar disso, né? Porque ele é maravilhoso. Ele condensa toda a nossa doutrina católica. Ele traz aí uma clareza de explicações da doutrina e da fé. Aliás, deixa eu explicar aqui para vocês o seguinte, né, para encerrarmos aqui por hoje, né? Em questão de doutrina e de moral, o Espírito Santo não permite que a igreja erre. Entende isso? Então vamos lá. A igreja goza de um dogma chamado dogma da infalibilidade papal. Quer dizer, quando a igreja está reunida com o Papa e com os bispos do mundo inteiro, então eles gozam deste benefício, dessa graça, que em questão de doutrina e de moral, quer dizer, tudo que Jesus trouxe para nós como doutrina, e como moral, quer dizer, toda a parte do que é pecado, do que não é, de como buscar a santidade, etc. Então, nessas duas questões, né, ou melhor dizendo, nesses dois quesitos, o Espírito Santo não permite que a igreja erre. Então, nesses dois quesitos, a igreja nunca errou, não erra e jamais errará. A igreja pode errar, sim, pelos defeitos dos homens que a governam. Então, os homens que governam essa igreja erram? Sim, erram porque são seres humanos, como qualquer outro. Então, tem pecados, tem problemas, tem erros, enfim, tem seus defeitos. Então, como homens, eles podem errar, já erraram, erram e vão continuar errando, porque são seres humanos. Mas em questão de doutrina e de moral, meu querido irmão, minha querida irmã, isso você pode ter certeza absoluta. O Espírito Santo não permite que a igreja erre. Então, tudo que ela ensina nesse catecismo é a mais profunda verdade que Jesus trouxe ao mundo. Ok, querido irmão, querida irmã? Então, vamos fazer juntos esse exercício, buscando nos compenetrarmos cada vez mais no estudo desse catecismo para aprendermos a doutrina católica maravilhosa que ela é, ok?
Vamos rezar a Virgem Maria, uma Ave Maria pedindo a graça da intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.